Eu fiz um robô com o setup mais famoso do YouTube e esse foi o resultado. Bom, eu estava aqui criando o roteiro de uma aula sobre 3 formas diferentes de se operar com banda de Bollinger. E aí eu pensei, bom, qual será o vídeo mais assistido do YouTube sobre bandas de Bollinger? Então foi exatamente isso que eu fiz. Abri o YouTube, digitei bandas de Bollinger, vim aqui na parte dos filtros e eu coloquei por contagens de visualização. No momento que eu estou gravando, o vídeo mais assistido é desse canal Trading Lab. É um canal gringo, tem um vídeo de 6 minutos, onde ele ensina uma estratégia usando o índice de força relativa e a banda de Bollinger. Então agora a gente vai para o editor de estratégias, eu vou programar um robô junto com você para a gente operar com esse setup aqui e a gente vai ver o resultado no final. Como eu já expliquei em outros vídeos, para você criar um robô do zero, você vem aqui na parte de estratégias do Profit e abre o editor de estratégias. Ele é como se fosse um bloco de notas, onde você digita as instruções do código para a gente poder criar o robô. Mas antes da gente ir para o código, eu preciso te explicar como que é o setup que a gente vai programar hoje. A primeira coisa vai ser a gente inserir a banda de Bollinger aqui. Nesse operacional, ela está configurada para 30 períodos e 2 desvios. Então a gente vai alterar aqui de 20 para 30. Vai dar OK, vou colocar as linhas mais grossas aqui para ficar mais fácil de visualizar. E pronto, a gente tem a nossa banda de Bollinger aqui. Ele também usa o índice de força relativo, o famoso RSI ou IFR, configurado um pouco diferente do tradicional, que é com 13 períodos. A gente vai inserir ele aqui, vamos clicar nas configurações e vamos alterar para 13 períodos. Vou colocar a linha mais grossa aqui também para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar ela amarela e a gente vai dar o OK. Pronto. Ele faz um filtro utilizando o IFR quando ele está abaixo de 30. E para pegar os sinais de venda, ele vai filtrar acima de 70. Tá? Então, basicamente, ele compra o fundo da banda de Bollinger quando ela está com o IFR abaixo de 30 e ela vende quando os dois indicadores mandam vender, né? Quando bate na parte de cima da banda e o IFR marca acima de 70. A estratégia é simplesmente isso. A gente consegue melhorar ela depois, mas eu vou fazer esse código inicial e a gente vai ver se o resultado aqui do backtest do Profit vai ser legal. Você pode testar em vários ativos se você quiser. Depois a gente pode ir melhorando esse robô nos próximos vídeos. Provavelmente você já sabe que existem diferentes formas de operar com banda de Bollinger. A forma mais trivial e menos eficiente de operar com ela é você comprar quando ela fura a banda para baixo e vender quando fura a banda para cima. Tem a famosa estratégia também do fechou fora, fechou dentro, né? Que você espera um candle fechar fora, depois quando tem um outro fechando dentro, você entra comprado. E aí o seu alvo pode ser na média ou na banda de cima. A ideia dessa estratégia é a gente filtrar com o IFR quando ele está abaixo de 30 ou acima de 70 e comprar toda vez que ele furar a banda. Tá? A gente não vai fazer uma regra do fechou fora, fechou dentro, porque não é isso que ele ensina no vídeo. A gente vai simplesmente esperar ele furar a banda e aí a gente vai entrar mercado no fechamento do candle e a gente vai largar a nossa posição até ela bater na banda de cima e o IFR está acima de 70, tá? A ideia desse vídeo é muito simples, eu vou te mostrar o racional de como que se cria um robô. Você pode pegar esse código, rodar na sua máquina, testar em diferentes ativos, diferentes tempos gráficos, ou simplesmente mudar os parâmetros, alterar o filtro do IFR, colocar filtros diferentes, alterar a padronagem de períodos da banda de Bollinger. Ele usa 30 no vídeo, mas você pode mudar também, colocar 20 ou outros períodos diferentes e testar do seu jeito, ver como que funciona e qual forma que você vai achar mais eficiente de operar essa estratégia, tá? Então vamos voltar para o editor de estratégias. Como eu te falei, eu não tenho certeza se esse código vai ter um resultado bom, mas eu vou fazer ao vivo aqui junto com você para você entender o racional de como que se cria uma estratégia do zero no Profit. Então, como eu falei em outros vídeos, todo código de programação aqui no Profit precisa ter 3 áreas. As áreas de parâmetros, as variáveis e o código propriamente dito, que vai ter um início e um fim. Então a gente vai inserir essas 3 partes aqui. No primeiro momento a gente não vai usar a área de parâmetros, vamos colocar só as variáveis, tá? Então a gente vai escrever aqui var, depois o início e o fim do nosso código. Tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser inserir uma variável para a banda de Bollinger e outra para o IFR. Então essa variável pode ter o nome que você quiser, eu vou colocar BBC, que é banda de Bollinger de cima, BBB, que é banda de Bollinger de baixo, e vou colocar aqui também o forca relativa, tá? Que é o índice de força relativa. Todas as variáveis vão ser tipo float ou real, ok? Então, beleza. Agora a gente vai vir aqui na parte do código e a gente vai primeiramente inserir os nossos indicadores, tá? Então, eu vou colocar um comentário aqui, inserir indicadores,
A gente vai colocar as regras de entrada, depois as regras de stop e alvo. Essa é a estrutura básica do nosso robô. Aqui no manual da Nelogic, a gente vê que para criar uma função com banda de Bollinger, a gente tem que escrever essa sintaxe aqui, tá? Então, vai colocar alguns valores aqui, que é o desvio, o período, o tipo, e depois a gente vai dizer se é a linha de cima ou a linha de baixo, tá? Então, a gente chamar a função banda de Bollinger, a gente vai atribuir a nossa variável BBC, que é a banda de Bollinger de cima, à função Bollinger Bands. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o desvio, que é 2, o período, que é 30, o mais tradicional é 20, mas para essa estratégia a gente está usando o 30, e depois a gente tem o tipo, que é aritmético, então vou colocar 0, tá? E aqui agora a gente vai ter que atribuir isso à banda de cima, então a gente tem que colocar um 0 aqui na frente, tá? Com essas duas barrinhas, ok? Então, ponto e vírgula. Agora a gente vai lá e colocar a banda de Bollinger de baixo, fazer a mesma coisa, tá? Bollinger Bands, 2, 30, 0. Vamos fechar o parênteses, e a diferença é que agora a gente vai colocar um 1. Beleza, então, o próximo passo é a gente colocar a nossa variável força relativa. Se tiver com alguma dúvida de como que escreve a função do indicador, você vem aqui na parte de funções, vai vir indicadores, você pode consultar tanto o manual da Nelogica quanto procurar por aqui, tá? Então, ó, o nosso RSI tem esse nome aqui, ó, é simplesmente RSI mesmo, então vai ser com dois parâmetros ali, né? O período e o tipo, tá? O nosso período vai ser 13 e o tipo aritmético, tá? Então, beleza. Agora eu vou colocar aqui uma função plot, só para a gente visualizar no gráfico, isso é opcional, tá? Mas para ficar mais didático, eu vou colocar aqui o plot 1, banda de Bollinger de cima, e no plot 2 eu vou colocar a banda de Bollinger de baixo. Agora a gente vai dar play aqui, ele já inseriu a nossa banda de Bollinger aqui, tá? Você pode inserir a média aqui na banda de Bollinger se você quiser, a gente não vai usar ela, mas para fazer isso, você simplesmente vai colocar uma variável a mais, que pode ser M20, por exemplo, ou o nome que você quiser, e você vai atribuir essa variável M20 ao indicador média, ok? Aí você vai fazer uma média de 20 do fechamento, simplesmente isso. Aí você vai colocar um outro plot aqui, isso também é opcional, tá? Plot 3, M20, ok? Então, aí a gente dá executar, vai aparecer a média aqui, tá bom? A gente nem vai usar ela, tá? Então não tem necessidade da gente plotar ela e nem inserir ela aqui na parte de indicadores, tá? A estratégia não utiliza a média. Se você quiser usar um alvo na média, por exemplo, alguma coisa assim, aí você poderia inserir essa média, ok? Pronto, vamos executar de novo aqui. A gente está só com a banda de cima e a banda de baixo, tá? Também não vou plotar o IFR aqui, porque não tem necessidade. Isso aqui é só para a gente ter uma visualização melhor na hora que a gente executar o nosso backtest aqui, tá? Beleza, então vamos agora para as nossas regras de entrada, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é a regra de compra e depois a regra de venda, tá? Então, qual que é a nossa regra de compra? A gente vai comprar quando os preços fecharem abaixo da média de baixo e o IFR estiver abaixo de 30, tá? Então, a gente vai colocar uma função se não tiver nenhuma posição aberta, né? Então, has position igual a false e a gente... Deixa eu tirar o gráfico aqui para ficar só a parte do código. Beleza, então, se a gente não tiver nenhuma posição aberta e for relativa for menor do que 30 e fechamento do candle for abaixo, ou seja, menor, né? O preço de fechamento for menor do que a banda de Bollinger de baixo, então tem o início e o fim da nossa função. Aí aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar uma regrinha de coloração, tá? De lime, só pra gente pintar o candle de verde ali. E também vou colocar um buy at market, tá? Beleza, a gente já inseriu a nossa regra de compra. Agora vamos colocar o nosso alvo, tá? Se tiver comprado, se is and, uma outra função aqui dentro, tá? O IFR, força relativa, né? Se força relativa, que é o nome da nossa variável,
for maior que 70 e a gente tiver um fechamento de candle acima da banda de Bollinger de cima, então close position, tá? Então vou encerrar a posição. É isso que eu vou fazer só. Um robô bem simples, tá? Depois a gente pode melhorar esse código aqui, refinar ele, deixar ele mais completinho, tá bom? Mas então, para fins didáticos, eu estou te mostrando a forma mais simples de criar um robô, tá? Mas nada te impede de você melhorar esse código depois. Ou nos próximos vídeos eu posso ajudar você a melhorar esse código e transformar ele num robô mais eficiente. Até porque eu não sei nem se o backtest aqui vai ser interessante. Ok, agora a gente vai fazer a nossa regra de venda, tá bom? É a mesma coisa, só que a gente vai trocar os sinais aqui, né? Então, força relativa tem que estar acima de 70 e o fechamento tem que estar acima da banda de Bollinger de cima, tá? Então, BBC. Aí eu vou pintar o candle aqui de vermelho ao invés de verde. CL Red. Eu vou colocar um Sell Short at Market, ok? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou trocar o SBOT para ISOLD. SOLD se refere a se tiver vendido, né? Então, se força relativa for menor do que 30 e eu tiver um fechamento abaixo da banda de Bollinger de baixo, então eu vou encerrar a posição. Só isso, tá? Vamos executar aqui, vamos ver se esse robô vai dar um resultado legal. Olha, no gráfico diário fez poucas operações aqui, né? Vamos colocar no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos teve um resultado bem legal aqui no índice, né? Operando apenas com um contratinho. Teve um resultado ali de R$4.000 no intervalo de 1 ano, tá? A gente pode filtrar ainda mais as nossas regras aqui. Tem várias coisas que a gente consegue fazer aqui para melhorar esse código, tá? Por exemplo, na parte de execução aqui, eu vou colocar para fazer operações só depois de 9h30, porque aqueles primeiros minutos do dia ali costuma ter muita volatilidade. Vamos ver se vai mudar o resultado, se vai melhorar alguma coisa. Eu vou encerrar a posição às 5h30 também, tá? Encerrar às 17h30. Você pode limitar uma meta diária, um limite de perda, enfim. Mas não vou fazer isso agora não. Então, ok, vamos ver se vai melhorar aqui. Então, o que significa isso, né? Significa que grande parte do nosso resultado, ele veio do fato de que a gente está largando a posição para o dia seguinte, né? Porque quando não tem esses filtros aqui de entrada, o resultado fica muito melhor, né? Significa que grande parte dos trades aqui foram operações que ele carregou para o dia seguinte, né? Então, é interessante a gente ver isso, né? Por exemplo, vamos procurar um exemplo aqui em que isso aconteceu. Ó, aqui, por exemplo, né? Por exemplo, ele fez uma venda, tem o buy to cover aqui, que seria a compra para encerrar a posição anterior. Depois ele entrou comprado aqui, né? Entrou comprado e ele né, ó, só nesse outro dia. Então ele carregou a posição durante bastante tempo. Então provavelmente grande parte desse resultado nosso se dá por causa disso. Porque quando você coloca o limite de horário, ele teve um backtest pior aqui, né? Provavelmente isso aqui vai dar resultados totalmente diferentes em diferentes ativos. Se eu testar no dólar aqui, o resultado vai ser outro. Vamos ver no dólar o que acontece. O dólar ele patinou, né? Ficou praticamente no 0 a 0 ali. Então, a gente pode testar outras regras aqui para a gente melhorar esse código nosso. Bom, a ideia desse vídeo era fazer um conteúdo mais rápido mesmo, justamente para você ver como que funciona a estrutura básica de um robô, para você ver que não é tão difícil quanto parece. Eu recomendo que você pegue esse código que a gente criou junto aqui, mude os parâmetros dele, teste a banda de Bollinger com outros períodos, com outros desvios, talvez colocar 3 desvios, você vai limitar um pouco a quantidade de operações, vai pegar os trades só quando o mercado estiver muito esticado, então isso pode ser que melhore o resultado. Talvez você altere aqui, ao invés de colocar 30 e 70, você coloque 80 e 20 para filtrar ainda mais suas entradas. Você pode também inserir uma média móvel mais de longo prazo, tipo a média de 80 ou a média de 200, para testar isso, filtrando a tendência. Então, por exemplo, você vai ignorar todos os sinais de venda se os preços estiverem em tendência de alta, de acordo com a média mais longa, tipo a média de 80, de 100 ou de 200, tá? Então, existem várias formas de você melhorar esse código aqui. Eu achei que teve um resultado até interessante. É um setup que parece fazer bastante sentido, porque você está pegando um retorno à média quando o mercado está sobrecomprado e sobrevendido. Então,
É uma estratégia que parece fazer bastante sentido. Achei interessante programar aqui junto com você, porque esse é o setup mais assistido do YouTube com relação à banda de Bollinger. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like aí, porque isso ajuda demais, e a gente se vê no próximo vídeo por aí.